precisa pontuar o seguinte, que a cognição é o tipo de avaliação que o juiz faz dos elementos da causa, seja os elementos de fato e os elementos de direito. E o que distingue a cognição sumária e a cognição exauriente? A gente primeiro, vamos definir a exauriente, né? A cognição exauriente é aquela que passou por todo o devido processo legal. É a cognição profunda, portanto. É a cognição que não deixou nada para trás. Isso que é você exaurir alguma coisa, né? Se uma coisa está exaurida, significa que não sobrou nada, não ficou nada para trás, não há mais nada a fazer. Quando nós fazemos, por exemplo, uma monografia, né, a gente pretende fazer ali uma imersão exauriente sobre algum tema. A gente pretende olhar aquele problema, né, vencer aquela problemática por todos os ângulos possíveis, sem deixar nada para trás. Inclusive é o que o Descartes fala. Descartes fala no livro dele do Método, né? Faça de modo a fazer revoluções no seu conhecimento, no revolvimento da matéria, de forma a não deixar nada para trás, de forma a ter considerado de todos os ângulos possíveis aquela determinada questão. Então, com o processo também é assim. O processo ele tem cognição exauriente quando todas as questões de fato e de direito foram debatidas. E para que a gente tenha segurança de que essa cognição foi exauriente dessa forma, é que existe o devido processo legal, que prevê a petição inicial do autor, a citação e contestação do réu, então estabelece o contraditório, e estabelecido o contraditório, você tem também a ampla defesa como a característica de franquear as partes todas as ferramentas possíveis e meios de prova para que elas possam demonstrar as suas alegações e influenciar de forma efetiva no convencimento do julgador, que vai ser alguém, um terceiro imparcial e conhecedor do direito, para julgar aquela demanda que está posta diante dele, aquela lide. Então, essa é a cognição exauriente. Essa é a cognição exauriente. A cognição exauriente é o antônimo da cognição sumária, é o contrário da cognição sumária. Então a cognição sumária será aquela que ainda não passou por todos os momentos, por todos os passos que devem ser percorridos para que ela ganhe essa característica de cognição exauriente. A cognição sumária é, pois, aquela que não é exauriente. Ela não é exauriente exatamente porque falta a ela ainda alguma coisa, alguma providência, alguma sutileza prevista no devido processo legal e que ainda não foi percorrido naquele caso. Então, a cognição sumária, ela tem graus, portanto, não é? Ela pode ser muito sumária, ela pode ser sumaríssima, como é o caso da cognição no começo do processo, no momento do pedido de uma tutela provisória inaudita à outra parte, isto é, sem conhecimento da outra parte, que pode ser inclusive deferida desse modo, sem conhecimento da outra parte. Ou essa cognição sumária pode nem ser tão sumária assim, porque a tutela provisória pode ter sido requerida já na fase probatória, ou na fase do saneamento do processo,
quando ambas as partes já argumentaram, já estabeleceu o contraditório, já juntaram uma série de documentos que permite ao juiz ter uma visão melhor daquela causa, né? Então vejam que a cognição sumária, ela não é um fenômeno binário, né? A cognição ou é sumária ou é exauriente. Assim, ela pode ser sumária ou exauriente, mas entre as cognições sumárias você tem um monte de gradação que nós conseguiríamos aqui teorizar e que de fato acontecem na prática. Bem, então agora endereçando mesmo o coração dessa questão, né? Por que toda tutela provisória ela é fundada em cognição sumária? Exatamente porque se já houvesse cognição exauriente, não seria mais o caso de tutela provisória. Seria o caso da tutela definitiva. A tutela definitiva é o contrário da tutela provisória. E a tutela definitiva é aquela própria da cognição exauriente. Quer dizer, juiz, se você já conhece o processo em um nível exauriente, não deixou nada para trás, já percorreu todo o devido processo legal, as partes falaram, houve contraditório, as provas que tinham que ser produzidas foram produzidas, não falta mais nada. Ora, então não é uma tutela provisória que tem que ser proferida? A tutela provisória tem esse nome exatamente por ser provisória. Isto é, ela é proferida provisoriamente em um momento em que ainda não seria o próprio o momento de dar a tutela, mas ela é proferida mesmo assim, porque no futuro ela vai ser substituída pela tutela definitiva. É muito lógico essa matéria, né? É muito lógica. Então, se a cognição é exauriente, a causa está madura para a tutela definitiva, que é aquela que tem a potencialidade de se tornar imutável, revestida de coisa julgada material. Ao passo que, não havendo ainda cognição exauriente, todas as outras cognições, possibilidades de cognição sumárias, essas pedem a tutela provisória. Daí podemos dizer, portanto, que a tutela provisória é aquela própria da cognição sumária, ao passo que a tutela definitiva ela é própria da cognição exauriente. Existe um detalhe, eu nem sei sequer se podemos chamar de exceção, mas é que existe uma possibilidade de uma tutela provisória ser proferida no momento de uma cognição exauriente. Qual que é esse momento? Quando o juiz concede tutela provisória na sentença. Na sentença. Por que o sistema admite essa possibilidade? Porque, em regra, o recurso de apelação, que é o recurso cabível contra a sentença, a regra é que ele tenha efeito suspensivo. A regra é essa. O recurso de apelação tem efeito suspensivo. Então, se a parte apelar, a sentença não vai gerar efeitos ainda. Porém, se o juiz, na hora que feriu a sentença, e lembre-se, sentença é tutela definitiva, proferida em cognição exauriente. Se na hora que ele profere a sentença, ele também emite uma tutela provisória em favor daquele que ele está sentenciando, daí o recurso de apelação não vai ter efeito suspensivo. Aí você pode executar imediatamente a sentença. Então vejam que essa é um grão de sal aí que nós colocamos nessa matéria. Mas qual é a regra? A regra é que cognição sumária,
a cognição sumária, se segue tutela provisória. A cognição exauriente, se segue a tutela definitiva. Portanto, essa é a alternativa correta. Todas as tutelas provisórias se fundam em cognição sumária, que é a característica marcante das tutelas provisórias, já que o juízo ali formado não é de certeza, como é o caso das tutelas que são proferidas em cognição exauriente.